Saudações alvinegras, pessoal, aqui mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou o Danilo e vamos fazer aqui um breve giro de notícias falando um pouco mais sobre esse fim de semana que acabou sendo muito bom para o Santos Futebol Clube, não só no profissional masculino, que como já sabemos, vencemos um clássico, vencemos o São Paulo na Vila, mas também de vitórias nas categorias de base e no feminino. Então, começando pelas sereias, as sereias venceram o Botafogo pelo placar de 3-2. O jogo foi fora de casa, o Botafogo já estava aí mal colocado na tabela, acabou se afundando ainda mais na zona de rebaixamento, mas isso não é problema do Santos. Santos que fez 3-2 com 2 gols da Cristiane e um gol da Sally Rames, que entrou no final do jogo. O jogo foi um pouco mais difícil do que a galera esperava, até porque o Botafogo estava aí sem muitas perspectivas, querendo só fugir do rebaixamento. Mas acabou complicando o jogo. Não foi um jogo fácil para o Santos. O Santos que começou fazendo 2-0, tomou um gol, 2-1. E aí acabou, a Sole Ramos fez o terceiro e ainda tomamos mais um gol, ficou 3-2. Então foi um final de jogo bastante tenso. Santos que com essa vitória, enfim, com 2 gols da Cristiane, né? Então ficou meio que aquele clima de recado para Pia, né? Para treinadora da seleção brasileira feminina, porque não convocou a Cristiane, então ficou todo uma sensação assim de que, puxa vida, como que não convoca a Cristiane, uma das maiores artilheiras da história da seleção brasileira. E aí, não sei, ficou parecendo que ela queria meio que dar resposta e, enfim, marcou 2 gols, ajudou aí nessa vitória das sereias, que manteve o Santos na terceira colocação, um campeonato que o Santos não consegue mais chegar no segundo lugar, porque o Palmeiras já tem 34 pontos, mas que está ameaçado pelos times que estão embaixo. Então, do Santos, que é o terceiro, até a Ferroviária, que é o sétimo, são só 3 pontos de diferença. Então, qualquer um desses times podem alcançar o Santos ainda. Santos que joga na quinta-feira, às 3 da tarde, contra o Cruzeiro. Cruzeiro também fugindo da zona de abaixamento. Então, são 2 jogos aí que o Santos vai ter que enfrentar o pessoal da parte de baixo da tabela. E estando com 27 pontos, o Santos está empatado em número de pontos com o Internacional, mas tem 11 gols de saldo, enquanto o Inter tem 4. Então o Santos vencendo, quase toda certeza que fica com a terceira colocação. E aí, a menos que o Inter goleie com uma diferença absurda de gols, que até pode acontecer, mas é um pouco difícil. Então o Santos vencendo deve ir para a terceira colocação. Caso perca, aí é um pouco mais complicado, porque tanto o Inter quanto o São Paulo com 26 pontos podem passar a equipe. E ainda tem Grêmio e Ferroviária com 24, mas que também não tem um saldo de gols tão bom quanto o do Santos. E essa disputa é interessante porque vai definir os confrontos da próxima fase, né? Lembrando que o primeiro pega o oitavo, o segundo pega o sétimo, o Santos neste momento é o terceiro, vencendo ficaria ainda na terceira posição e enfrentaria o sexto, que hoje é o Grêmio. Então ficar de olho nessa rodada para ver não só em que posição que o Santos termina, mas quem que vai terminar na posição correspondente para enfrentar o Santos. Então aí as sereias jogando contra o Cruzeiro, quinta-feira, 3 da tarde. Jogo possivelmente na Vila Belmiro, já que o profissional masculino deve jogar. O profissional masculino joga na quinta também, mas em Porto Alegre. Falando ainda das sereias, mas agora da base, no outro vídeo nosso nós comentamos sobre uma questão que saiu de uma matéria que a Laura Marcelo publicou no Diário do Peixe, falando da debandada de vários atletas das categorias de base das sereias, do Sub-18, que acabaram saindo segundo elas mesmas, por falta de ajuda de custo, né? Então, os pais alegavam que não tinham nenhum tipo de auxílio, nem transporte, nenhum tipo de ajuda mesmo, e aí acabaram tirando elas da equipe. E a gente até comentou que que é uma questão de uma parceria que o Santos tem com uma equipe, com um clube de São Paulo, ou uma associação de São Paulo, eu não sei exatamente como que é, mas eu sei que é alguma coisa nessa linha. Então que esse lugar é em São Paulo, mas seria responsável pelas categorias de base das sereias da Vila, que jogam em Santos. Então seria toda uma logística também bastante difícil. E o Rueda
em entrevista ao canal da Nájila Luz, se não me engano, se não for, puxa vida, me desculpa, mas é que teve essa entrevista que acabou repercutindo muito, né? E ele comentou sobre essa questão das sereinhas, da categoria de base do peixe, e que já estava, ele tentou justificar, né? E ele falou um pouco sobre isso mesmo, de que como eles treinam e operam em São Paulo, mas tem que jogar em Santos, é uma situação um pouco complicada. E, segundo eles, segundo o próprio presidente, é algo a ser resolvido aí no curto prazo. Então, ele pareceu ter consciência do problema e buscar a resposta, pelo menos na resposta dele, né? Então, vamos aguardar para ver se vai ter algum tipo de solucionamento rápido. Lembrando que em julho já começa o Campeonato Brasileiro Feminino Sub-18, no qual o Santos foi semifinalista na edição do ano passado. Ainda sobre a base das sereias, o Santos, que teve essa demandada de 18 jogadoras, contratou 9 jogadoras para o Sub-16. Então talvez aí sejam jogadores que venham aparecer no Sub-18 muito em breve e na categoria profissional, né? Então, também notícia do Diário do Peixe, são elas Graziela Augusta, Júlia Oliveira, Emily Souza, Giovana Brandão, Giovana Conceição, Isabel Felipello, Giovana Tolesani, Evelyn de Andrade e Emily Vitória. Então aí 9 jogadoras novas da categoria de base das Sereias da Vila. Vamos ficar de olho também para ver se elas já aparecem nesse Campeonato Brasileiro Sub-18, que tem a equipe bastante desfalcada, e se o Santos consegue repetir um bom desempenho como teve no ano passado. Ainda falando das categorias de base, o Santos jogou no Sub-17 e mais uma vitória. Venceu o Fortaleza por 3-0 na manhã do sábado, às 11 horas que foi o jogo. O jogo foi no CT Rei Pelé e os gols do Santos foram marcados por Alisson Matheus, Gerson e Gustavo Santana. O Santos ainda não conseguiu entrar na zona de classificação. Ele está em quinto, classificou os 4 primeiros do grupo, mas está ali com 12 pontos, sendo que o quarto, que é o Atlético Mineiro, tem 13 e o terceiro, que é o Vasco, tem 14. Então o Santos está próximo aí de conseguir a vaga. O time do Santos é bastante instável, né? Esse Sub-17. Ele perde fora, ganha em casa, então vamos ver como será no próximo jogo, que é contra o Corinthians fora de casa. Ainda sem horário definido. Deve ser no sábado, porque os jogos têm sido todos no sábado. Mas vamos ficar de olho aí nessa base do Santos para ver se conseguimos aí entrar na zona de classificação do Sub-17. Falando agora do profissional, uma notícia para ficar de olho é que o John, o nosso goleiro, ele teve um trauma no joelho, foi diagnosticado um trauma no joelho, então ele preocupa aí para essa continuação da temporada, né? Quem assistiu o jogo ou quem leu as notícias sabe que o John mal conseguia ficar de pé, ele só não foi substituído porque o Santos já não tinha substituições no final do segundo tempo, e aí teve que ser atendido em campo, acabou dando vários acréscimos. Por felicidade, o São Paulo acabou não chutando no gol, então não tomamos gol, mas o John ficou mancando até o final do jogo e mal conseguia ficar de pé. Acabou que ele teve um trauma, então vamos também ficar de olho para saber como será que ele irá se recuperar. Preocupa muito por ele, mas infelizmente nós estamos com um reserva confiável, que é o João Paulo. Então, caso ele precise de tempo para se recuperar, acho que é uma pena, porque ele estava numa fase muito boa, muito boa, muito seguro. As bolas aéreas não estavam preocupando tanto, que era algo bastante comum. Mas, de qualquer forma, o João Paulo também é um goleiro bastante confiável e tem muito apoio da torcida. Acho que não vai ser uma grande queda no nível técnico do gol do Santos, que felizmente está bem servido. Sobre um pouco de bastidores agora, e também falando dessa notícia, dessa entrevista do Rueda, ele comentou sobre a questão do Krasnodar, que já estaria quase certo, só faltando algumas assinaturas para definir a negociação com o Krasnodar. O Krasnodar, lembramos, é o clube russo que vendeu para o Santos o Cueva, jogador peruano, pelo custo de 7 milhões de dólares, que foi, na verdade, um empréstimo com obrigação de compra ao final do contrato.
Cueva que segue dando dor de cabeça no torcedor e na diretoria, e que jogador que saiu para o Pachuca. E a gente já comentou isso aqui em alguns dos outros vídeos, que a saída dele para o Pachuca é um problema do Pachuca com o Santos, mas não interfere na questão do Krasnodar. A gente comentou, inclusive, que o Santos ia ter que pagar o Krasnodar e, caso conseguisse um ressarcimento por parte do Pachuca, tanto melhor. Mas isso seria uma questão à parte. E foi exatamente isso que o Rueda falou, que enfim, o Santos venceu até o Pachuca na primeira instância, a negociação ainda segue, o julgamento ainda segue, vai ter outra instância em setembro, acredito. Mas o fato do Pachuca eventualmente estar devendo para o Santos não isenta o Santos de estar devendo para o Krasnodar. E foi sobre isso que o Rueda falou, e que ele estaria já terminando, assim, em vias de ter um acerto nessa negociação, provavelmente da forma de pagamento que o Santos teria aí para compensar o clube russo da dívida que existe hoje. Interessante que o Rueda comentou que haviam 10 situações muito claras que ele queria resolver e que levariam entre um ano e meio, nessas questões de dívidas e financeiras. O caso Hamburgo, Weber Reis, o Atlético Nacional, ainda do Felipe Aguilar, o Bruges, que é o Luan Pérez, o Atipato, Soteldo, Krasnodar, Cueva, dívidas trabalhistas, dívidas tributárias, dívida com o Juliano Bertolucci, Doyen e Barcelona. Então, dessas últimas notícias, a gente já sabe que o Atipato está resolvido. O do Hamburgo foi feito lá uma negociação. O do Atlético Nacional também. O do Bruges, eu acho que também foi resolvido com a passagem do Santos para a final, eu acho, na final da Libertadores. E das dívidas trabalhistas e dívidas tributárias tivemos notícia que houve a negociação. Do Giuliano Bertolucci também tem uma negociação de como vai pagar essa dívida. E segundo o Rueda, sobram Doyen e Barcelona. Doyen, que ainda é a questão do Leandro Damião, e Barcelona, que é o não informe ao Barcelona sobre a venda do Gabriel ou Gabigol para a Inter de Milão. Então, segundo o Rueda, essas negociações estão avançadas e ele pretende solucionar isso o mais breve possível, e isso quereria dizer que o Santos não mais terá transfer bans no futuro. Então é excelente, não tanto por, enfim, contratar, porque o Santos não está em muitas condições de contratar mesmo, mas pelo menos você não corre risco de ter punições com perda de pontos ou rebaixamentos, e a imagem do clube acaba se tornando mais transparente e mais confiável para o resto do mercado. Então, uma notícia bastante interessante. E por fim, só para terminar, uma novidade interessante que o Diário do Peixe divulgou, ainda falando dessa entrevista do Rueda com a Nájila Luz, sobre a vinda do Clodoaldo como parte do comitê de gestão. A gente tinha até comentado já que o Clodoaldo teria recebido o convite, estaria prestes a aceitar, por informações do Esporte por Esporte. Acabou que ele recusou. Se não me engano, foi o Nabil Krasnodar que acabou entrando como substituto do José Renato Quaresma. E aí teve todo um papo sobre por que o José Renato teria saído. Ele alegou problemas de saúde, de fato tem isso, então, enfim, não cabe a nós julgarmos. Mas que o Clodoaldo acabou recusando, disse ele por problemas particulares, mas o Rueda deseja investir nele ainda com algum outro cargo dentro da diretoria do Santos. E ele pensa, por exemplo, como assessor direto da presidência para assuntos de futebol. Então eu acho interessante, porque o Clodoaldo é um ex-jogador, então ele tem conhecimento desse meio futebolístico. Ele recentemente encontrou com o Neymar, então ele demonstra ter trânsito aí no meio do futebol. E o Rueda sempre deixou muito claro que não é a expertise dele as questões do esporte mesmo. Ele é um cara que é muito mais ligado na questão administrativa, financeira e de gestão. Então seria interessante a presença aí do Clodoaldo, talvez até para nós termos agilidade nas questões que meio que representaram os problemas da gestão Rueda no começo. Então, a saída do Olan, a questão do próprio Marinho,
da maneira como se pronunciou, a saída do diretor de futebol, a falta de um executivo. Então, talvez, caso isso aconteça, vamos ficar de olho, a entrada do Clodoaldo auxilie nesse aspecto de melhorar a maneira como essa diretoria gere o futebol. Então, aí são algumas novidades do nosso Santos, que, lembramos, entra em campo de novo na próxima quinta-feira, 9h30, com transmissão em TV aberta. Não tenho certeza se aqui para o Paraná, mas já soube que em Santos, em São Paulo e no Rio Grande do Sul deve ter. Então, Grêmio e Santos, às 9h30 da noite. E amanhã, se preparem que, se tudo der certo, teremos um vídeo especial aí, falando um pouco de gestão e um pouco dos 10 anos da Libertadores que se completam amanhã. Então, curtem, compartilhem, comentem, se inscrevam, mandem aí para seus amigos santistas, façam críticas e comentem aí no YouTube, nos nossos vídeos, para a gente poder interagir. Abraço!